Uma reportagem importante do Intercept Brasil, gente. Vamos lá, turma. Vamos fechar aqui a nossa live para a gente ficar numa boa. Estamos com ótimos números aqui ao vivo com vocês acompanhando toda a nossa live. Máquina e estrutura: 6 em cada 10 prefeitos apoiados pela tropa de choque da extrema-direita perderam as eleições. A Carla Zambelli foi derrotada. Derrotada. Teocracia vindo a todo vapor, total. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá, gente. Faltando aí R$35 de superchats ou pix. Vamos contribuir aí para nossa live. Vamos falar aí da derrota dos extremistas. Reportagem do Leandro Becker, desculpem. A maioria dos candidatos a prefeito apoiados pela tropa de choque da extrema-direita no Congresso saiu derrotada nas eleições deste domingo. De 117 políticos que receberam aval dos deputados Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, do PL, e da senadora Damares Alves, do Republicanos, 69 foram derrotados, são 59% do total. Do total, 36 assumirão comando de prefeituras, dos quais 10 foram reeleitos, outros 12 disputarão o segundo turno. A derrota também enfraquece a estratégia de ampliar a força eleitoral da extrema-direita Brasil afora, de olho nas eleições de 2026. Levantamento feito pelo Intercept Brasil, que considerou as listas públicas e os apoios divulgados nas redes sociais, citando nominalmente os candidatos, desde 16 de agosto até 19 horas do dia 5 de outubro, mostra que 102 das 117 apostas da tropa de choque tentaram se eleger pela primeira vez, mas só 24 foram eleitos, 11 disputarão o segundo turno. Com aval de Gayer, Nicolas Zambelli e Eduardo Bolsonaro, o único candidato apoiado por 4 integrantes da da tropa de choque da extrema-direita segue no páreo. Fred Rodrigues, do PL, avançou para o segundo turno na disputa da Prefeitura de Goiânia com 31,1% dos votos, à frente de Sandro Mabel, do União Brasil, que obteve 27,6%. Se os novatos não vingaram, o mesmo não se pode dizer dos mais experientes. Dos 12 candidatos que buscavam reeleição, apoiados pela tropa de choque, 10 conseguiram um novo mandato, 1 perdeu e 1 disputará o segundo turno. Ricardo Nunes, do MDB em São Paulo. Já entre os 5 atuais vice-prefeitos que tentavam chegar ao comando do executivo, apenas 2 foram eleitos. Gayer revelou parte da estratégia da extrema-direita nestas eleições em post feito no Instagram na semana decisiva das eleições. No vídeo da sua participação na transmissão da Revista Oeste, o deputado federal disse que serão esses prefeitos que vão usar toda a máquina e estrutura de 2026 para eleger senadores. Então a estratégia furou, né? Ele ainda disse que a extrema-direita errou no passado ao não se preocupar em formar uma base de prefeitos e vereadores e que a estratégia de aumentar prefeitos de direita pelo Brasil passa por escolher nomes muito bem selecionados e que têm um posicionamento comum e pautas específicas para apoiar a campanha de 26. Na política, sempre se está pensando no hoje e no amanhã. O cientista político Jorge Chalub diz ser razoável que a tropa de choque esteja preocupada em forjar novas lideranças para criar terreno de apoio em 2026. Essa fidelidade de agora não necessariamente será mantida até a próxima eleição. Mas se você estabelece vínculo de base com o prefeito eleito, não deixa de ser um recurso político e uma vantagem para chegar em 2026, visando obter uma votação expressiva para o Congresso ou até para se lançar em uma eleição majoritária, salienta ele. Chalub, que é o professor das Universidades Federais do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, também observa que, por mais que a extrema-direita tenha intenção de colher o resultado dos apoios, de agora nas eleições de 2026, o desempenho obtido durante a corrida eleitoral neste ano não significa que a estratégia fracassou totalmente. Às vezes o resultado não se mede só em ganhar a eleição, mas em consolidar um campo ou testar um nome. Em uma disputa municipal, se alguém mais desconhecido obtém um bom percentual de votos, ele pode se credenciar para 2026. Então, o antes e o depois da eleição é um indicador importante para saber se a candidatura foi bem sucedida, ressalta ele. O cientista político ainda enfatiza que, por mais relevante que seja, só a declaração de apoio de parlamentares conhecidos da extrema-direita não traz garantia de voto aos prefeitos, porque as eleições municipais têm uma dinâmica diferente. As pessoas podem gostar de um parlamentar e achar que o melhor prefeito é outro, sobretudo em cidades não tão grandes, onde a trajetória dos candidatos
é mais conhecida dos eleitores, frisa ele. Nicolas perdeu mais do que ganhou em Minas Gerais. O deputado federal Nicolas Ferreira foi quem mais apoiou publicamente candidatos a prefeito. Vamos lá, gente, cadê os pingos? Cadê os superchats? Vamos contribuir para a nossa live, meus queridos, minhas queridas. Estamos chegando aí no final para a gente ter bem as contribuições de vocês. O Nicolas apoiou 68 dos 117 nomes endossados pela tropa de choque da extrema-direita no Congresso. Destes, 50 foram em Minas Gerais, seu berço eleitoral. O resultado foi de mais derrotas do que vitórias. Dos 20 eleitos, 41 derrotados e 7 no segundo turno. Fora do estado, o time Nicolas Ferreira, como ele intitulou a cartilha em que listou os candidatos que teriam seu apoio, incluía candidatos do PL em 9 capitais. Dos 9 concorrentes, 6 avançaram para o segundo turno. Tião Bocalon venceu em Rio Branco, no Acre. Outros 2 perderam. Alexandre Ramagem, no Rio de Janeiro, e Gilson Machado, no Recife. Nicolas ainda viu 7 dos 8 que tentavam reeleição com seu apoio ganharem. O único derrotado foi Marquinho Meirelles, do PL, de Itajubá, em Minas Gerais. Já Carla Zambelli disse apoiar 30 candidatos a prefeito, maioria no estado de São Paulo. Na lista publicada em um site próprio, ela elencou que, por serem candidatos Zambelli, os nomes escolhidos têm por características, por exemplo, valores e princípios conservadores e a defesa de uma educação sem ideologia de gênero. Nas urnas, o resultado foi 4 eleitos, 3 que passaram para o segundo turno e 23 derrotados. Gustavo Gayer manifestou apoio a apenas 5 candidatos a prefeito, sendo 4 em Goiás e 1 em Santa Catarina. Nenhum deles tentou a reeleição. O principal foco do deputado federal foi Fred Rodrigues, do PL, que concorreu em Goiânia e recebeu uma série de postagens nas redes sociais de Gayer. Rodrigues avançou para o segundo turno na liderança. Dos outros 4 apoiados, 1 se elegeu, 1 foi para o segundo turno e 2 foram derrotados. Vitória de apoiadores de Eduardo e Damares mostram força do bolsonarismo. Olha aí, os mais tradicionais ainda são os mais fortes, meus caros e minhas caras. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos propagadores do bolsonarismo pelo Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou apoio a 17 candidatos em 7 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os resultados desse domingo apontaram que 8 foram eleitos, 4 acabaram derrotados e 5 disputarão o segundo turno, sendo 4 nas capitais de Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo. Já Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, teve de se desgarrar da sua base eleitoral, já que o Distrito Federal, onde ela foi eleita senadora, não tem eleições municipais. Ao todo, foram 12 apoios públicos a candidatos, 7 do estado de São Paulo e demais em Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul. Apenas dois dos apoiados por Damares disputavam a reeleição. O colega do partido dela, Dário Sadi, em Campinas, São Paulo, foi eleito, e Lorenzo Pasolini, em Vitória, Espírito Santo, também ganhou. Dos outros 10 candidatos que tiveram aval da ex-ministra, 6 se elegeram, 3 foram derrotados e 1 disputará o segundo turno. Mariana Carvalho, do Republicanos, em Imperatriz, no Maranhão. Transferência de votos e estratégia política. O cientista político Jorge Chalub destaca que, mais do que tentar transferir votos, o apoio dos deputados federais e senadores em eleições municipais é parte de uma estratégia de renovação das elites, que inclusive forjou os próprios integrantes da tropa de choque da extrema-direita do Congresso. Talvez as exceções a isso sejam Eduardo Bolsonaro, que traz consigo o legado familiar de um pai que foi deputado federal e ex-presidente, e Damares por sua ligação mais direta com o campo religioso, pontua. Apesar disso, Chalub enfatiza que há no Brasil uma dimensão personalista na hora do eleitor escolher o candidato, e isso é ainda mais evidente na extrema-direita, que não tem um partido único como referência. A ultradireita brasileira não se organizou até agora em um só partido. Bolsonaro estava no PP, passou pelo PSC e foi para o PSL na véspera da eleição em 2018. Depois rompeu e flertou em criar o próprio partido, quem lembra lá do Aliança, né? E aí foi para o PL. São muitos movimentos, diferentes de líderes desse campo em outros países, como Donald Trump nos Estados Unidos e Marine Le Pen na França. Nesse sentido, de acordo com o cientista político,
Essa lacuna partidária abre espaço justamente para figuras individuais, mais conhecidas e detentoras de poder que se coloquem como peças importantes no tabuleiro eleitoral e, mais do que votos, transfiram aos candidatos a prefeito estratégias de sua própria infraestrutura de atuação política. Esses 5 parlamentares, por exemplo, circulam ao lado de Bolsonaro, atuam forte nas redes sociais, têm grupos em aplicativos de mensagem e fazem circular muita informação. Receber apoio dessas figuras provavelmente também significa receber material virtual, padrão de discurso e mobilizar essa rede que foi construída nos últimos anos. Reportagem de Bianca Pio, Laís Martins, Nayara Felizardo, Paulo Motorim e Tatiana Dias. Foi uma baita reportagem do Intercept. Olá, o nosso canal Folha Democrata já está monetizado, mas infelizmente, devido a problemas burocráticos, nós não estamos tendo acesso a essa monetização. Por isso, para que o canal continue funcionando, precisamos de vocês que formam a comunidade Folha Democrata colaborando. Faça um Pix de qualquer valor para o e-mail folhademocrata@gmail.com. Pode ser pingos de R$1, R$2, qualquer valor nos ajuda nesse instante a superar esse momento. Muito obrigado.